Olá, crianças, tudo bem? Na aula de hoje, vocês têm que ficar bem espertos, porque assim que acabar, eu vou mostrar algo interessante que tem ali dentro para vocês. Então, fiquem ligadinhos até o final. Na última aula da semana passada, a tia Gabi, ela contou pra gente um resumo da história de Abraão e de como ele ganhou seu filho e de como Deus testou Abraão para ver se ele amava mais a ele ou a Isaac. E o que a gente pode concluir foi que Abraão amava mais a Deus e estava disposto a entregar o seu próprio filho, aquele que Deus tinha prometido para ele, em troca de demonstrar o seu amor por Deus e a sua confiança. A gente aprendeu na semana passada que Abraão teve sucesso no seu teste com Deus e Isaac ele não foi sacrificado. Como todo ser humano normal, Isaac ele cresceu, passou a sua infância, a sua adolescência e chegou à fase adulta. E geralmente, quando a gente chega na fase adulta, a gente se casa, não é mesmo? Então, o que Abraão fez? Temendo muito que Isaac ele se casasse com uma moça que adorasse a outros deuses e não somente a Deus, ele confiou uma tarefa muito importante ao seu servo. Esse daqui, crianças, é o Eliezer, o servo que trabalhava há mais tempo com Abraão. Então, Abraão confiou a ele essa importante tarefa. Ele chegou a Eliezer um dia e falou: Eliezer, eu já estou ficando muito velho e eu quero que meu filho se case, mas se case com uma moça de Deus. Não quero que ele se case com qualquer moça. Então, eu quero que você faça uma longa jornada até a casa de meus parentes e lá encontre uma moça que sirva a Deus verdadeiramente para se casar com meu filho. Crianças, Abraão ele escolheu a Eliezer para essa importante tarefa não só porque ele era o homem que trabalhava mais tempo com ele, mas também porque Eliezer ele era temente a Deus. Vocês sabem qual é a diferença entre ser temente a Deus e ter medo de Deus? É muito importante saber a diferença entre essas duas coisas. E com a situação do nosso dia a dia, eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. A situação é a seguinte: você está na sua casa, no dia normal, e no seu quarto você está brincando com os seus brinquedos. Até aí tudo bem. E aí, por algum tipo de deslize ou falta de atenção, você deixa os seus brinquedos todos ali jogados no chão e sai do seu quarto. Vai fazer outra coisa. E você acaba esquecendo que deixou os seus brinquedos jogados no chão do seu quarto. Mais cedo ou mais tarde, com certeza, o papai, a mamãe, o responsável por você vai perceber isso e vai dizer: olha, vá guardar já os seus brinquedos. Você pode ter uma de duas atitudes. Ou você vai pensar: poxa vida, eu tenho que guardar os meus brinquedos, porque e se eu chegar no meu quarto desavisado, esquecendo que eu deixei os meus brinquedos lá e acabar pisando em algum que eu gosto muito e ele quebrar? Ou pior ainda, e se eu tropeçar em algum dos meus brinquedos e cair no chão e me machucar feio? Ou você pode ter a outra atitude: puxa vida, eu tenho que guardar os meus brinquedos porque se eu não guardar os meus brinquedos eu vou ficar de castigo. Ou eu vou ter algum tipo de punição pior. Então eu vou guardar os meus brinquedos. Na primeira hipótese, você foi guardar os seus brinquedos porque você acreditava que algo pior poderia acontecer com você. Você perder algum brinquedo que você gosta muito ou você se machucar, por um exemplo. Na segunda hipótese, você foi guardar os seus brinquedos por medo do que o seu responsável faria com você. E essa é a diferença entre temer e ter medo. Vocês sabiam, crianças, que muitas vezes a gente faz as coisas para Deus com medo do que Ele possivelmente poderia fazer com a gente? Sem pensar que tudo que Deus pede para a gente fazer para Ele é para o nosso bem, para nos poupar de algo ruim que possa vir a acontecer com a gente? Pense nisso. Voltando aqui à nossa história, Eliezer ele estava muito receoso de escolher a moça errada para Isaac, o filho do seu patrão Abraão. Então, ao chegar em um poço da cidade onde os parentes de Abraão moravam, ele pensou: se eu pedir ajuda a Deus, Ele vai me ouvir e Ele vai me ajudar a escolher a moça certa. Então, como Eliezer era temente a Deus, ele orou uma oração parecida com essa: Senhor, aqui nesse poço tem muitas moças, mas a moça com que eu pedir água, ela der água para mim e também para todos os meus camelos,
Eu vou saber que essa é a moça que o Senhor escolheu para ser a esposa de Isaac. E foi tiro e queda. Antes mesmo de Eliezer terminar de orar, a Bíblia diz, uma moça muito bonita se aproximou do poço. Ela se chamava Rebeca, a futura esposa de Isaac. E após a Rebeca dar água, não só para Eliezer, mas para todos os seus camelos, Eliezer começou uma conversa com ela. E ele descobriu que Rebeca era parente de Abraão. Eliezer ficou muito feliz porque ele confiou em Deus e Deus o ajudou a cumprir a tarefa que o patrão dele tinha dado para ele. Olha que maravilha! Após essa conversa que Eliezer teve com Rebeca, Rebeca levou ele para conhecer os seus familiares. E Eliezer contou tudo o que tinha acontecido para os familiares de Rebeca. E os familiares de Rebeca concordaram com o casamento. Então, na manhã seguinte, Eliezer e Rebeca partiram para a terra de Canaã, onde estavam esperando Abraão e Isaac pela chegada da noiva. E assim que Eliezer e Rebeca chegaram na casa de Abraão em Canaã, e Isaac e Rebeca se avistaram, eles gostaram muito um do outro. Então eles se casaram. E a nossa história acaba por aqui. A reflexão que eu queria deixar para vocês hoje, que eu quero deixar para vocês hoje, é a seguinte: por que nós deixamos de ser como Eliezer às vezes? Porque no momento de dificuldade, a gente não ora a Deus e pede para que Ele nos ajude. É claro que muitas das vezes nós precisamos fazer a nossa parte, como por exemplo em uma prova. Quando a gente vai fazer uma prova e pede ajuda para Deus, não quer dizer que Deus vai colocar um monte de coisa dentro da nossa cabeça sobre a prova do nada. Isso quer dizer que com o nosso tempo de estudo, Deus, através da nossa oração, vai fixar os conteúdos e as coisas que nós precisamos saber para a prova na nossa cabeça. Então, muitas vezes, nós oramos a Deus e isso é muito bom, mas nós não fazemos a nossa parte. Então, nós precisamos fazer a nossa parte também, além de orar, é claro. Agora, nós teremos um momento de oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e, se você quiser, você pode repetir comigo ou fazer a sua própria oração. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de ensinar esses pequeninos a Tua palavra. Eu peço, Senhor Jesus, encarecidamente que o Espírito Santo de Deus guarde a vida de cada um e a vida de cada um de seus familiares nesses tempos difíceis. Que essa lição possa ter falado ao coração dos seus filhos e que eles venham também praticá-la com o decorrer de suas vidas. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém! Como prometido para vocês, chegamos ao final da nossa aula e agora a gente vai ver o que tem aqui dentro. O que será? Mas tia Larissa, como assim você tirou um cachorro de dentro da caixa? Pois é, crianças, eu queria demonstrar para vocês com alguma ilustração que eu vivo que Deus, Ele pode cuidar da gente assim como eu cuido da Polly. Essa é uma das minhas cachorrinhas e por ela ser pequena, eu geralmente carrego ela para todo lado que eu vou, porque às vezes ela não consegue subir algum degrau ou se locomover bem. Então, assim como a Polly precisa dos meus cuidados, dos cuidados da minha família, para poder ser direcionada para os lugares, nós também precisamos do cuidado de Deus para sermos carregados e cuidados por Ele. Até a próxima, crianças!